Aquele excelente dia e aqui prontinho pra gente ir pra mais um destino maravilhoso, glória a Deus. Já pedi ao Espírito Santo pra estar aqui conosco, tomando aquele cafezinho, ó. Especial. E nós vamos hoje para Êxodo 7, né? Onde nós estamos aí nessa situação do faraó com Moisés e o povo, né? Os israelitas e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o agir de Deus vem, porque sempre vem o agir de Deus, né? Então já vamos pedir ao Espírito Santo para trazer sabedoria sobre essa palavra e que nós possamos nos alimentarmos dessa verdade, né? Que é a verdade de Deus. Então diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu mandar, e Arão, teu irmão, falarás a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Faraó, pois, não ouvirá. Eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos do meu povo e os filhos de Israel da terra de Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel no meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor ordenara, assim fizeram. Obediência, né, gente? A chave é obedecer. E aí diz assim, deixa eu pegar aqui. Conferir a página. Oxe, gente. Já tá bem. Deixa eu ajeitar aqui. Pegar. Continuando 7, né? Gente. Grudadinho. Pronto. Continuando. E Moisés era na idade de 80 anos, e Arão na idade de 83, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo, fazei-vos um milagre, dirás a Arão: toma tua vara e lança-te diante de Faraó, e te tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos. E também tornou-se uma serpente. E Faraó também chamou os lábios encantadores, os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, tornaram-se serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os viu como o Senhor tinha falado. Assim disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está endurecido, recusa ir ao povo. Vá pela manhã ao Faraó, eis que sairá das águas, põe-te frente à beira do rio, tomarás a tua mão e a vara, e se tornou uma cobra. E dirás: o Senhor Deus dos Hebreus tem me enviado a ti, dizendo: deixa meu povo ir, para que sirva no deserto. Porém, eis que agora não tenho te ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou do Senhor. Eis que a vara e o tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio encherá de mau cheiro. Os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes dos rios e sobre os tanques e sobre o ajuntamento das suas águas, para que torne sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim os vasos de madeira como os de pedra. E o Moisés e Arão fizeram assim que o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal. E os egípcios não puderam nem beber a água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó para sua casa, e nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem a água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois o Senhor ferirá o rio, né? Gente, começa aqui nas verdades o mover do Senhor. E o melhor, gente, Deus é tão soberano, vocês perceberam que ele disse que o coração do faraó vai se endurecer, que isso é permissão dele, né?
muito poderoso nesse Deus que a gente serve. Então Moisés, ele está relutando o seu chamado, né, aqui um pouco, e o faraó continua resistindo. E Deus dá uma ordem e o povo de Israel continua desanimado, né? Então, o primeiro passo, Deus dá autoridade aos seus servos. Então, nós devemos confiar no seu chamado. Então, o que eu acho que mais assim, o Senhor sabia que vinha de Moisés é que ele ia obedecer. Então, ele obedeceu o tempo inteiro, né? Então, obedecer ao Senhor, né, é cumprir o chamado, vale a pena. Segundo ponto, o mal pode até imitar, né, os feiticeiros, encantadores imitaram. Então a gente tem que estar muito alerta para saber o que vem de Deus e o que não vem, tá? Mas não vence a Deus. Então a gente não precisa temer. Terceiro ponto, Deus é o que? Ele é justo. Então devemos temer a Deus e andar em santidade. A santidade a gente já está no jeito de falar. A gente não deve estar falando dos outros, falando da vida dos outros, porque isso não é ver santidade, tá? Quarto, pregue o amor e a verdade. Ore pelos corações para que se rendam a Deus. 5. Deus cumpre as promessas sempre. Então o sobrenatural de Deus começa a se manifestar. Nós precisamos estar com a geração firmes, onde não acredita naquelas feitiçarias e encantamentos, mas crê no poder de Deus. E nós temos a ousadia e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é o nosso Pai, o nosso Deus, soberano, majestoso, inigualável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então hoje a gente entende que Deus, ele veio para mostrar o que? O seu poder, né, a todo o povo, todas as nações. Então que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti e que todos os dias você seja alimentado pelo amor de Deus. Tá bom? Fica com Jesus. Bom dia, Edu. Bom dia, Araquém. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Giovana.